Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks. Estamos aqui com o Uber, que faz parte daqui do... Faz parte não, que é o meu parceiro aqui do programa e estamos fazendo isso junto, né? Estamos aqui nesse lobby bacana, que cada vez mais está com papos super legais, né, Peter? Exatamente. Cada vez mais a gente está se sentindo confortável aqui nesse lobby. À medida que a gente vai avançando aí nos programas, a gente vai descontraindo e vai ficando mais gostoso. Mas olha, o que eu posso garantir é que o clima aqui é muito gostoso. Dá vontade de encher essa mesa aqui de pessoas e bater papo o dia inteiro. Porque uma hora tá ficando pouco, né? Tá ficando pouco. Acho que a gente vai ter que aumentar esse tempo aí, viu? Então é isso aí. Hoje a gente está com um convidado muito especial, um profissional que está se destacando aqui no mercado de São Paulo, com as ações que tem feito no hotel dele, mas a gente está aqui para conhecer ele melhor. Então, Rafael Martini, seja muito bem-vindo aqui no Hotel Lobby Talks. Muito obrigado, Peter. Obrigado, Uber, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e ouvir suas palavras até me emocionam, vamos dizer assim. Obrigado mais uma vez, é um prazer. Vamos curtir essa tarde aí, gravar e falar um pouquinho de tudo. Legal. Fechadíssimo. E o Rafa tá chique, né? Tá com um gerente geral aí, mas, né, com a camiseta, mas com um lenço no bolso, né? Um contraste aí. Não, estamos. Aprendi com um chefe meu francês, foi muito legal. Com certeza, uso até hoje. Legal. Rafa, como é que você acabou vindo para a hotelaria? Eu acho que as pessoas que a gente tem entrevistado aqui sempre colocam que a infância foi um dos fatores que levou ele para esse caminho. Você concorda com isso? O que você tem a dizer? Conta um pouco a tua história aí. Olha... Primeiro se apresenta, diz quem você é. Claro. Já falei aqui, mas enfim, coloca aí. Bom, eu sou Rafael Martini, eu tenho hoje 43 anos, estou na hotelaria há 20 anos. Comecei lá em Salvador, minha história na hotelaria começa em Salvador. Mas eu perguntei da infância. Então, da infância. Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Bexiga, uma família de italianos por parte de mãe e de pai, macarronada aos domingos, bem no centro de São Paulo, e aos 9 anos meus pais foram transferidos para Salvador. Então passei a minha infância e juventude dos 9 até os 24 anos lá. Então, fiz tudo que um baiano faz, fui atrás do trio elétrico muitas vezes, tive uma infância maravilhosa, com muita praia. Qual bairro de Salvador? Morei não na Boca do Rio, no Costa Azul primeiro. Legal. Quando eu cheguei, na realidade, nós chegamos em Salvador, nós estávamos no Rio Vermelho, próximo à casa do Jorge Amado. Ele ainda era vivo e tinha a casa lá do lado. E na sequência nós mudamos para o Costa Azul. E depois eu fui morar num bairro chamado Portão, em Lauro de Freitas, próximo do aeroporto, onde eu fiquei boa parte aí. Fiquei mais ou menos uns 10, 11 anos lá. Do Bexiga para o bairro do Portão. Do Bexiga para o bairro de Portão. Foi muito legal. Mas minha história começa assim, e eu fui parar na hotelaria porque até o meu 2º ano do colegial eu queria fazer medicina. Eu ia bem em matemática, física, química e tal. E aí no 2º ano eu comecei a tocar. Meu pai botou a gente numa aula de violão, bandolim, cavaquinho. E aí eu comecei a tocar na escola, vamos fazer um som, vamos fazer uma banda. A banda chegou a chamar Gatinhos do Pagode na época. Então, maravilhoso! Gatinhos do Pagode. Então tem essas coisas. A falta que temos de ter um YouTube naquela época. Hein? Então, eu resgatei agora as fitas VHS, né? Então, possivelmente eu vire um meme logo em breve. Então, eu comecei a tocar. No 3º ano, a medicina foi embora, obviamente. Eu fui para recuperação de 9 matérias. Nem pode isso hoje, né? Eu acho. Mas passei. E o vestibular de medicina foi embora. E eu falava para minha mãe que eu não precisava fazer faculdade, que eu ia ser famoso no Faustão, porque a regra daquela época era você ir tocar no Faustão e ser famoso lá. Uhum. E aí minha mãe falou assim, não, mas você não vai fazer cursinho? Eu falei, não, mãe, não precisa, eu vou estourar, a banda vai estourar. Uhum. E aí ela falou assim, tá bom. E aí ela começou a fazer uma faculdade de turismo e hotelaria, porque ela precisava deslanchar na carreira dela, precisava de uma faculdade, e me matriculou no vestibular, no mesmo vestibular dela. E, obviamente, eu fiz o vestibular daquele jeito, mas passei. E aí eu cursei a faculdade inteira. A faculdade era de tarde, eu tocava à noite
E tá tudo certo. Fui em todas as aulas, fiz todos os trabalhos, fiz todos os... Se fosse de manhã não dava, né? De manhã ia ser mais difícil, mas aí a gente fez ao longo da tarde, e à noite eu tocava e fazia os ensaios, né? E aí a banda fez muito show, eu cheguei a fazer 20 shows por mês, toquei em Micareta, Trio Elétrico, Lavagem, tudo isso aí foi uma época bem intensa da minha vida. E no final da faculdade, lá pelos 22, 23 anos, eu vi que a banda de axé não ia rolar. Uhum. A banda mudou de nome, tá? Não ficou Gatinhos do Pagode, era... Ainda bem, né? Ainda bem, chamou banda de cara. E a gente, depois desse período, eu vi que a banda não ia funcionar. Eu tava fazendo a faculdade, mudei de banda, fui fazer uma banda de soul e funk, cantava Ed Mota, Black Hill. Melhor. Um outro estilo de banda, não diria melhor, acho que é tudo música, né? Na minha opinião, é melhor. Na sua opinião, né? E, Eu fui nos dois ritmos, me apetece. e aí, nesse período, eu consegui fazer uma grana com música, porque era eu e mais 3 pessoas na banda. Meu irmão tocava comigo, já desde a outra banda de axé, de baterista. E aí a gente fez uma grana, porque eu punha o som no meu carro, era um Fiat Uno, pequenininho, aqueles quadradinhos. Eu botava a banda inteira no meu carro e fazia show em tudo quanto é buraco. Pizzada, churrasco, velório eu nunca fiz, mas qualquer comemoração a gente levava a banda e fazia. E aí chegou no final da faculdade, essa banda também não ia rolar. O cantor que cantava muito bem na época estava saindo, estava assumindo o negócio do pai. Falei, bom, preciso trabalhar. Fiz uns freelances em eventos, com um professor que eu tive na faculdade de eventos. E aí, na sequência, eu deixei currículo Salvador inteiro. Fui trabalhar inicialmente naqueles balcões de informações da Infraero, no aeroporto de Salvador. Trabalhei de madrugada, fui aquela vozinha que dava os avisos, que na época não tinha robô, não tinha inteligência artificial, então era no Google, era microfone. Peter, última chamada, atenção, exatamente. Senhor Uber, fineza comparecer ao balcão da Varig. Porque eu peguei ainda a Varig nesse período. Então eu trabalhei lá, mas era uma empresa terceirizada, não tinha futuro. Eu já estava com uma cabeça de querer avançar mesmo, de carreira, né? Preciso ter algo certo, vamos chamar assim. E aí depois disso eu fui trabalhar no Ibis em Salvador. Lá foi muito legal, quem me contratou foi o Jacobina, que tá lá no Novo Hotel Itu hoje. Um beijo, Jacó. Famoso Obrigado, Jacobina. famoso Jacobina. Ele é bom para trazer aqui. É. E aí eu comecei a trabalhar no Ibis em Salvador. Entrei já numa grande empresa, que é a Cor, uma multinacional. E enxerguei ali dentro uma grande oportunidade, de verdade, num produto novo, econômico, que ainda era muito jovem, vamos dizer assim, naquela época no mercado. 1 ano e meio depois eu fiz o programa de trainees da Cor, na época do Polo Econômico, né? Hoje você tem um programa de trainees para mid-scale, econômico e premium. Naquela época era só do Polo Econômico, Sim. só do Ibis, que era a marca que tinha na época. Você chegou a pegar a época do Ibis e do Fórmula 1 também? Do Ibis e Fórmula 1, exatamente. Então foi muito legal, porque, bom, trabalhar em hotel, eu tô há 20 anos nisso. Se não fosse bom, não tava até hoje. Gosto muito da área, foi um desenvolvimento fantástico até eu chegar aqui hoje no Novo Hotel Morumbi. De lá eu estive em muitas cidades também, então tive uma disponibilidade geográfica muito grande. Mudei de marcas, também assumi outras posições, posição em A&B, com gerência de área também de algumas regiões do país. Então foi muito bacana essa trajetória toda. E nesses 20 anos, quanto tempo você demorou para chegar a gerente geral? Foi de 2006 a 2011, 5 anos. Ok. 5 anos. Foram um total de 5 anos entre sair de... Uma média boa, né? Mais um média pouquinho, boa. porque eu comecei em 2004. Então foram 6 anos e meio. Até eu alcançar a função de gerente geral, efetivamente, né? Depois que eu entrei no programa de trainees, foi 2006, 5 anos, 2011. E uma pergunta, quando eu trabalhei na Cor também, principalmente quando fui para vendas, a gente sempre tinha essa questão do ser hoteleiro em São Paulo e ser hoteleiro fora de São Paulo, fora da matriz, ou quanto mais distante, né? Eu também trabalhei em Porto Alegre pela Cor, enfim. A gestão de um hotel em São Paulo, em outras localidades, em outras regiões, é diferente?
As regiões são diferentes. Esse é o ponto. As pessoas que estão nessas regiões, elas são diferentes. E isso muda tudo, tá? Eu comecei trabalhando em Salvador, né? Muita gente fala... Ah, Que é uma praça que tem uma fama de, assim, de mão de obra complicada desde aquela época, pois é, né? não, é fama, né? Mas a realidade qual que é? O baiano é preguiçoso? Não. Não. Ele é super comprometido. Só que a cidade opera num ritmo diferente. Você vai conseguir com que o cara da Bahia tenha o mesmo senso de urgência que eu tenha num problema aqui do dia a dia? É diferente, porque ele enxerga as coisas de uma forma diferente. Assim como o paulista. Sim. O paulista é estressado por natureza. Sim, É um fato. é verdade. Quantas vezes a gente vai para Salvador e quer ser atendido? Ô, Paulista, peraí que eu tô indo. Né? E assim, não estou fazendo um juízo de valor se é bom ou se é ruim. Perfeito. Eu estou Sim. dizendo que são diferentes, Sim. né? Então, você vai para o Rio de Janeiro, é outra cultura, né? Então, o Brasil, de uma forma geral, ele tem isso. As culturas são diferentes, as pessoas são diferentes. E eu mudei bastante de cidade, tem colegas que mudaram muito mais do que eu. Você precisa se adaptar ao local que você está, Legal. para extrair o melhor das pessoas. Se você quer ter resultados bons, você precisa extrair o melhor das pessoas, na função, né, de gerente geral, como gestor, ou como subgerente, ou como assistente, ou como coordenador de qualquer área dentro do hotel. Você vai precisar entender essas nuances. E eu vi muita gente desistir de morar em Salvador, eu vi muita gente desistir de morar no Rio de Janeiro, porque são diferentes. Sim. E você não vai implantar, desculpa, eu como paulista não vou conseguir chegar no Rio e fazer com que o carioca atue igual um paulista. Eu vou ficar doente. Exatamente. Então eu preciso entender, eu preciso me adaptar. Não estou dizendo que é fácil. Não, eu tive essa experiência muito forte mesmo no Rio Grande do Sul, né? Porque quando eu Que é fui outra pra lá, região diferente. que é outra região diferente, e a maneira que eu negociava aqui em São Paulo, que você tem uma mentalidade, de uma dinâmica e tal, é totalmente diferente de lá. Mas você deu uma dica valiosíssima, que é exatamente isso. Não é a região, cidade que se adapta a você, é você que se adapta Com certeza. a tudo ali, aprendendo muito, né? Com certeza. E outra coisa, quando você é transferido, porque eu nunca eu sempre trabalhei em São Paulo, mas quando você é transferido, você tem um respaldo ali, olha, pessoal, você está indo lá para Salvador, tem algum tipo de treinamento que pelo menos te dê as dificuldades maiores para você poder, pelo menos poder chegar mais adaptado? Não existe um treinamento formal sobre este tema em específico, né? Mas existe toda uma preparação, sem sombra de dúvida, com dados, com informações da cidade, informações dos colaboradores, dos investidores. Então você vai realmente preparado, munido, para que você tome as melhores decisões. Em relação à cultura da cidade, tem coisas que você vai só descobrir na hora, né? Não existe como você prever. Porque depende da tua curiosidade também. Sim, e do nível de interação que você vai ter, né? Eu falo muito do nível de interação, por quê? Porque eu já tive colegas de trabalho que a interação dele com a cidade era mínima. Então ele, né, não pescou como foi. E sofreu muito por isso muitas vezes, porque ele não entendeu a situação. Então eu vejo que existe sim essa preparação. A empresa, com certeza, ela entrega para você todo o formato, todos os dados necessários para você tomar a melhor informação, e vai muito de você, né? Assim, eu mudei muito, mudei para Brasília, minha esposa estava grávida de 8 meses, mudei para o Rio de Janeiro, minha esposa estava grávida de 8 meses, na véspera da Olimpíada, na véspera da Copa do Mundo. Essas foram 2 experiências também marcantes na minha vida, maravilhosas. Então você tem que estar bem para fazer esse movimento também, né? Se você não estiver bem, não é mudando de cidade que você vai ficar melhor, claro. né? Então esteja bem para tomar uma decisão, quando envolve família muito mais. Então é você que vai se ajustar, como sempre, né? Você que vai se ajustar. Que legal. E essa questão musical aí, que é bem interessante, né? E hoje você toca ainda? Como é que é teu... Minha relação com a música? Eu toco ainda, em casa, quando a minha esposa deixa. Beijo, meu amor, eu amo você. Quando ela vai no cabeleireiro, né? Quando ela vai no cabeleireiro. Eu tenho 2 filhos também, a Sofia e o Fernando, e um gato chamado Jobim, obviamente em homenagem ao Tom Jobim. Minha relação com a música é muito legal,
porque, óbvio, eu não toco mais profissionalmente, se é que um dia eu posso dizer que eu fui um profissional da música, mas eu tenho os instrumentos em casa e eu tenho uma mesa de DJ. Então eu também brinco como DJ hoje, é muito mais a minha diversão como DJ do que efetivamente tocando instrumento, que aí eu consigo usar o fone e fico tranquilo. Então, a música, hoje eu tenho essa relação com a música. Todo hotel que eu trabalho precisa ter música no lobby, então precisa ter uma boa playlist. A música, ela dá o tom nas nossas vidas em muitos momentos. Ela tem um poder subliminar, então se você tem uma boa música, um bom ambiente, isso muda aquela realidade naquele momento. Então eu vejo ela faz parte de mim todos os dias, na realidade. Mas eu tocando, mais como DJ, eu brinco, não faço festa, nada disso, e toco em casa pra mim hoje. Eu já te vi tocando lá na é verdade, do Base, é né? verdade, é verdade. Vi tocando lá. Aquele dia a gente fez uma palhinha, Legal. uma brincadeira. E outra coisa, né? Você acabou vindo aqui pro nosso lado, aqui pro meu lado, que Uber, eu acredito que não tem moto, né? Mas você tá de moto agora, comprou uma... Verdade, estamos aí de Até motocicleta. rodamos juntos Até já, rodamos juntos já uma vez, foi muito bom. Deixa ela ficar pronta, a peça tá chegando. E a gente vai dar mais uma banda de moto. Moto também é uma delícia, né? Apesar de ter os seus riscos. Como tudo, né? Eu tive um acidente ruim, bem ruim, mas deu tudo certo, tô bem, tô com meu pé Mas isso aqui. lá atrás. 5 anos atrás. 5 anos atrás. E aí eu fiz um hiato na moto, tive moto durante uns 8 anos, aí eu tive esse hiato de 5 e agora voltei a ter moto de novo, mas a moto só como lazer, não como meio de transporte diário. Sim. Estatística, né? Usa muito, a chance de cair muito aumenta. E essa questão com a música é muito legal, porque assim, talvez te ajudou também nessa questão do público, né? Não tenha dúvida. Eu vou citar aqui alguns exemplos de como essa experiência com a música me ajudou, tá? Como que moldou o Rafael de hoje, né? Eu com 17 anos, eu produzia os shows da minha banda. Montava palco, alugava som. Você era bem profissional, viu, Rafael? Alugava segurança, alugava instrumento, fazia a gestão do bar. E ainda tocava. E tocava. Então era o primeiro a chegar, o último a sair, né? Eu e todo mundo da banda. Um beijo aí pra galera da De Cara também. Então, hoje, eu faço a mesma coisa, só que de uma forma mais profissional. Porque eu levei cabeçada, fazia divulgação em carro de som na época, porque não tinha como hoje, na época era o ICQ ainda, mas você não mandava mensagem para todo mundo, então era um negócio mais difícil. Eu imprimia os convites na minha casa, uma impressora de jato de tinta, o convite molhava, estragava, enfim. Então isso me ajudou muito a me formar nessa questão. Então hoje eu faço eventos lá no Rio Centro. A gente fez muitos shows lá, então shows para 2.000 pessoas, Réveillon para 2.000 pessoas, balada eletrônica, balada de pagode, balada de axé. De funk. Graças a Deus eu não... Não, de funk não teve. Tinha um DJ no final que acabava tocando um funk, mas não era o tema central da música. Mas no Rio de Janeiro sempre toca funk, é inevitável. Então assim, produzi muitos desses shows há 8 anos... 8 anos? Mais um pouquinho. Eu tô há 11 anos fazendo Réveillon direto. Então, todo ano eu sempre faço uma festa de Réveillon nos hotéis, que é uma produção de evento. Então, você tem a decoração, você tem a venda dos ingressos, você tem a divulgação. Então, tudo isso me trouxe até hoje. E aqui no Novo Hotel Morumbi, com uma belíssima vista, né? Belíssima vista. Quem quiser, inclusive, vou fazer um merchan. Pode? Pode. Então, vamos ter agora pro final do ano, Natal e Ano Novo, com ceia, com Papai Noel, com fogos, com banda. Vai ser maravilhoso. Espero vocês lá. Só acessar novohotelmorumbi.com. Obrigado. Acabamos de ganhar 2 ingressos pelo merchan. Então, essa coisa com a música me trouxe até hoje, com os hotéis onde eu opero eventos. Então, os eventos, sendo corporativos ou não corporativos, a demanda é a mesma. Você lidar com um profissional da sonorização, da imagem, da luz, com a agência de eventos, com o cliente final. Então, quer dizer, você precisa ter uma interação e saber, uma montagem demora quanto tempo? Eu vou precisar de... essa luz aqui não vai dar conta, precisa de mais, precisa de menos. Então, essa formação me deu isso hoje. E o outro fato é a apresentação.
Exato. Eu subia no palco, né? Chegamos a fazer shows para 60 mil pessoas, 80 mil pessoas. Você precisa saber se portar, você precisa saber se mostrar. Então hoje, se você, né, eu tô aqui com vocês conversando numa boa, vamos dizer assim, porque me trouxe até aqui isso. Tem gente que não tem essa facilidade, essa desenvoltura, né? Se sente envergonhado. Sim. Claro que eu não gosto de me ver na tela, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Você sempre acha um defeito em você. Mas essa facilidade de poder... hoje eu dou aula, né? Então isso também vem disso, né? Pô, eu tinha que fazer uma apresentação, eu tinha que ensaiar. Não é chegar lá e falar assim, vamos tocar a música A. Não, tem repertório, entrada, saída, qual que é o refrão, o público tá gostando, não tá gostando. E ainda tirei isso também dessa parte da música, que não adianta eu fazer um show para quem não gosta da minha música. Eu preciso adaptar. Tinha música que eu não gostava de tocar, mas tocava, sucesso, todo mundo dançava, né? Tanto com a banda de soul e funk, quanto com a banda de axé. E aí você realiza mesmo. Eu preciso fazer isso pelo outro, pelo cliente, que é o cerne da hotelaria, né? Sim. É você servir o outro, sentir prazer em servir o outro. Então, isso foi muito legal. A música me deu tudo isso, né? Eu acho... E você falou uma coisa importante, o prazer de servir, né? Quem não tem esse prazer de servir não se encaixa na hotelaria, né? Ele acaba não se encaixando, né? Como é que funciona isso hoje? Porque a gente percebe que essa geração aí dos 20 anos, ela é uma geração diferente, né? Diferente do que, claro, não generalizando, mas ela é uma geração que veio acontecendo, se você comparar com a geração Coca-Cola, a geração Coca-Cola dá um banho nesse pessoal. Olha... Como é que você vê isso? Eu acabei de assistir uma palestra num evento e tratava sobre esse conflito de gerações. As pessoas são diferentes, ponto. Começa assim. Nossa dificuldade hoje é que nós estamos convivendo com 3, 4 gerações simultaneamente. Exatamente. Isso não aconteceu muitas vezes no passado. Aconteceu quando tivemos os hippies. Só que agora está todo mundo muito junto. E amplificado com rede social, com toda essa parafernália que veio junto de tecnologia. A frase que mais me marcou dessa palestra foi a seguinte: as gerações terão que se entender. Porque o mundo vai continuar existindo e os problemas terão que ser resolvidos. Então a gente vai ter que achar uma forma de se entender nessa confusão. Nem o cara de 50 a mais é o melhor do mundo e nem o cara de 20 mais é o melhor do mundo. Tem coisas boas de um lado, tem coisas boas do outro lado. Como tudo na vida. Como tudo na vida. O que existe hoje é que a gente tem uma falta de conexão muito grande ainda entre essas gerações. Principalmente quando você fala de trabalho e de compromisso, né? Esses dois pontos hoje, eles têm pesos muito diferentes para as gerações, né? Então o trabalho, hoje, para uma geração mais nova, ela é uma pequena parte da vida dela. E que ela é limitada àquela parte. Eu tenho vida com o meu cachorro, com o meu namorado, com a minha balada, com a minha saúde mental, e o trabalho é uma pequena parte. Do outro lado, você tem o cara como eu, 43 mais, que fala assim, cara, o trabalho é que me dá tudo. Eu preciso me dedicar ao trabalho, que com ele eu vou conseguir a minha casa, o meu carro, a minha família, o meu sustento, e aquilo mais que eu queira ter, minha moto, meu instrumento, minha mesa de DJ. Então, quando a gente compara esses dois mundos, eles são muito distópicos um do outro. Só que a gente vai precisar equalizar. Sim. Porque nem uma pequena parte da vida vai resolver a sua vida enquanto trabalha, porque você precisa de capital para viver. Você goste ou não goste, acredite ou não acredite, mas é um fato. Exato. E nem eu posso encarar que eu preciso me matar para trabalhar. Eu também posso ter uma outra visão diferente. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Agora, encontrar esses dois mundos e fazer a gente trabalhar junto tem sido um grande desafio, sem sombra de dúvida. E aí, esse foi a parte do trabalho. A parte do compromisso, ela vem acompanhada disso hoje. Muita gente tem um altíssimo compromisso com algumas coisas e consegue realizar, e outros têm um baixíssimo compromisso. E quando você fala de serviço, quando você trabalha num hotel ou num restaurante, o seu compromisso é com o outro, não é com você. E isso muda todo o jogo. Sim. Porque eu preciso
para te servir um café, para te dar um bom dia quando você chega, eu preciso ver prazer em ver você bem. E isso falta nas pessoas hoje. E não falta só no mais novo, tá? Isso é importante dizer. Não falta só no mais novo, mas no cara de 18, de 20 anos. Falta no cara que tá fazendo 40. Eu convivo com muita gente, com muitos clientes. Os clientes hoje, as pessoas hoje são muito mais exigentes em receber um serviço. Isso em todos os níveis, tá? Da classe AA até a classe CDE. Porque tem mais acesso à informação. Então as pessoas sabem mais sobre os produtos e serviços. Então encontrar esses dois mundos hoje, Peter e Uber, é um grande desafio. Eu acredito que, como eu vi na palestra, a gente vai ter que se entender, né? Sim. E para se entender nisso tudo é uma comunicação clara. Eu preciso saber o que você pensa e você precisa saber da minha expectativa. A minha expectativa não é você trabalhar 2 horas e folgar 8. Não vai ser essa a expectativa. Quando a gente que trabalha em hotel, com evento, com tudo acontecendo, num negócio que não fecha, Sim. isso é importante dizer. Um hotel não fecha as portas. É 24 horas no ar. Então, para acontecer isso, precisa do compromisso e precisa do gostar de gente. Eu brinco que, né, você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, a hotelaria será muito difícil para você. Tem áreas da hotelaria que talvez você vai conseguir fazer. Vai trabalhar num e-commerce de hotelaria, vai trabalhar numa central de marketing. Você não vai lidar com... Mas ainda assim, né? Mas quando você vai lidar com o cliente final e quando você vai lidar na operação, porque na operação você depende do seu colega. Um prato não fica limpo sozinho. Uma carne não corta sozinha. Não chega um produto de limpeza se não tiver um comprador. Se alguém foi lá e falou assim, não, preciso do detergente a cama aqui. não se arruma sozinho. Não se arruma sozinho. Então, essa habilidade hoje, dessa comunicação entre as gerações, precisa ser desenvolvida. E como maestro, você já está há um bom tempo, né? Sim. Na gestão geral dos hotéis aí, indo para o lado musical. E eu sinto que para o gestor hoteleiro hoje, principalmente o gestor geral que está ali dentro do hotel, tem sido extremamente desafiador. E o porquê que eu falo isso? Porque você tem as suas chefes de departamento, né, os gestores de departamento. Depende do hotel você tem, depende do hotel você tem do operação hotel, direto. Operação direto. E tem as equipes. Sim. E como é que está sendo aí conseguir ter uma boa música, um bom som dentro desse contexto todo, com todas essas mudanças? Porque também tem um outro lado muito importante, que você falou. A gente precisa se entender, mas ao mesmo tempo, como é que se mantém as pessoas engajadas bem para bem servir? A resposta não é fácil, tá? Vamos lá. O engajamento das pessoas hoje ele é mais efêmero, tá? Então ele dura menos. Eu ajustei a minha cabeça, tá? De uma forma hoje que a minha expectativa com você é que se você tá comigo um dia e trabalhou bem, eu tô feliz. Se você trabalhou comigo 2 dias e foi bem, eu estou feliz. Se você trabalhou uma semana comigo, eu também tô feliz. Eu não tenho uma expectativa de que você fique muito tempo comigo mais. E não é porque eu queira que você saia, de forma nenhuma, eu quero que você fique. Eu tô aqui há muitos anos, né? Eu sou o exemplo de que ficar é bom também. Na minha cabeça ele é bom, na minha concepção de vida ele é bom. Então, hoje, eu ajustei a mim e a minha equipe de gestores de que as nossas equipes irão mudar. Incluindo a minha equipe de gestores também. Eu já sei que vai mudar. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre as pessoas. Esse é um fato. Eu posso dizer para você, Uber, eu te dou $1 milhão para você continuar trabalhando comigo. Se você falar, eu não quero. Acabou. Não é 1 milhão. Eu não quero estar aqui. Eu não tenho poder sobre a sua decisão. Então, hoje para mim quando você vem trabalhar comigo no Novo Hotel Morumbi ou em qualquer outro hotel da Corp, você vai ser treinado para isso desde o primeiro dia. Você terá um ambiente correto, com tudo aquilo que a gente promete, a gente vai te entregar, né? Eu falo muito isso para minha equipe. O que eu prometo, eu vou te entregar. Se eu te prometi um lugar limpo, uma comida decente, um ambiente bom, um bom uniforme, e que eu vou te entregar tudo aquilo que você precisa para você executar o seu trabalho, eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso.
Então, se eu entrego tudo isso, mesmo entregando tudo isso e um pouco mais além, eu não tenho a garantia que você vai ficar. Então, eu preciso tirar esse peso da minha gestão, né? E eu vejo muitos gestores hoje sofrendo por isso, porque eles querem ter uma equipe por um ano, que não irá acontecer, porque não depende dele. Agora, você veio trabalhar comigo, ficou uma semana, e você falou, olha, eu recebi uma outra proposta, eu vou ganhar mais, eu vou estar perto da minha casa, porque hoje isso tem um impacto muito Sim. grande no fator de decisão para quem vai trabalhar. Sim. Eu vou ficar feliz por você. Eu não vou ficar triste. Eu passei dessa fase de ficar triste. Puxa, perdi o Uber. Perdão, gente. Imagino. Imagina. Era isso? Era isso. Ah, tá bom. Eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz, porque você está melhorando a sua vida. Então, essa concepção que eu uso hoje, ela me dá um pouco mais de tranquilidade. É um desafio, porque eu falo sempre, né? Se você treinar, tem coisa que dá errado. Se você não treinar, vai dar tudo errado. Então, o gestor hoje de pessoas, ele precisa entender que a rotatividade não depende dele, depende do mercado. A gente vive hoje uma situação, se você for olhar o dado econômico, 4,7% da população desempregada é muito baixo. A gente fala que isso é o plano emprego. Então as pessoas têm mais ofertas de emprego. Você tem uma possibilidade de geração de renda alternativa que não existiam há 10 anos atrás. Seja, o Uber já existia, mas Uber, vender coisa de dropshipping, abrir uma lojinha no Instagram, abrir uma lojinha no seu WhatsApp, você vende qualquer coisa e faz lá seus R$2.000 por mês tranquilamente. Precisa se dedicar, sem sombra de dúvida, porque não vai cair do céu. Vai jogar no Tigrinho, né? Mentira, não jogue no Tigrinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não jogue no Tigrinho. Então, hoje, a realidade do momento é essa. E aí, quando eu comparo, né, o que nós temos hoje de mão de obra versus o tempo anterior, vamos colocar 10, 15 anos atrás, a mão de obra ela continua sem chegar pronta na hotelaria. Sim. É natural isso. Ela já chega sem estar pronta. Mas ela tem um nível de compromisso menor. E isso faz com que eu tenha esse engajamento mais efêmero. Acho que a gente tem como mudar isso? Conseguir ter um pessoal que chegue mais preparado? Eu acho que o problema não é chegar mais preparado. Porque a expertise técnica a gente entrega. Uma questão de conceito mesmo. É uma questão de postura muitas vezes, né? Então, é o que eu falo, é o que você perguntou, quanto tempo você levou até virar gerente geral? Eu levei 6 anos e meio, desde o momento que eu entrei. Desde o momento que eu prestei o trainee, eu queria virar gerente geral. Talvez eu não virasse dentro da Accor, mas era o meu objetivo. Eu persegui esse objetivo por 5 anos. Mudei de cidade, minha esposa mudou grávida, peguei hotel que não foram os melhores hotéis, fiz coisas que eu fui o 5º a topar ir para o lugar. Porque tem isso, as oportunidades não são a oportunidade de ouro, né, perfeita, cara, ela não existe. Você não nasceu gerente geral do Novo Hotel Morumbi, não, né? E assim, esse é um dos desafios. Você acha que é fácil hoje, né? Eu não me sinto confortável 100%. Tô em berço, não existe isso. Ainda mais uma multinacional. Acabou. Né? Não existe isso. Preciso aprender todo dia. Esse é outro fator hoje. Isso é legal. Você está indo para um caminho, desculpa de interromper. Imagina. Um caminho. Hoje, né, eu sempre falo que o hoteleiro desse século, ele precisa parar de vender quarto só, né? Ele precisa vender tudo que engloba ali. Ele precisa reaprender a vender, inclusive. Então, me diga, o que é ser um gerente geral no século XXI, em 2024, quase 2025? É um pouco clichê, mas entender que o mundo não é igual. Ele vai mudar e ele vai te atropelar. Você não controla isso. Segundo, entender de gente. Você não vai num hotel, né, que é o caso aqui, você precisa de muita gente se movimentando para fazer com que aquele cliente final que comprou o quarto, que às vezes pagou R$200 uma diária, barato, R$100, fique feliz, porque ele precisa voltar. Porque o nosso jogo é fazer aquele cara voltar. Então precisa entender de gente.
mandatório hoje entender de vendas, porque a venda hoteleira hoje, ela é multicanal, ela é omnichannel, ela é digital, você tem trocentos distribuidores plugados no mundo inteiro 24 horas e isso precisa estar conectado com o seu hotel e fazendo a sua gestão de ocupação máxima, mínima, entender a precificação do seu hotel, isso é extremamente importante, então você vai discutir com a RM, vai ter que botar na mesa, porque sim, porque não, porque a tarifa mais alta, tarifa alta, eu tenho medo de tarifa alta. Não pode existir medo. A tarifa, o que dá um preço é oferta e demanda. Exatamente. Se eu tenho muita demanda, seu preço vai subir até onde? Até o infinito. Até onde você tiver venda. No momento que você não tiver venda, você vai segurar o preço. Então precisa entender de venda e de tecnologia. Então, hoje você adicionar tecnologia no seu hotel é fundamental. Eu vou dizer algumas iniciativas que a gente fez lá. Estou fazendo isso há 3 anos pós-pandemia, né? Então foi onde a gente realmente deu um clique muito forte de falar assim, cara, não dá mais para continuar como tá, a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente usa um sistema de gestão hoje, de eventos, especificamente falando, porque os hotéis, ainda tem muitos hotéis que fazem e fecham eventos numa planilha de Excel. Sim. Aí você fala assim, me dá uma previsão de eventos até o final do ano. Era 3 dias... E ainda vinha possivelmente errada, porque você tinha um Excel lá que já estava há 10 anos mexendo, as macros todas erradas. Então hoje você tem um sistema que em 3 segundos eu vejo meu forecast para 1 mês, 2 meses, 3 meses, estou chegando, não estou chegando, faço follow-up direto lá. Não tenho mais a marcar na agenda do Outlook. Tem diversas soluções hoje para isso e para mais um monte de coisa. Sistema de reserva de restaurante. A gente usa um outro sistema hoje, você faz reserva diretamente no meu restaurante. Eu vendo hoje uma média de 600 pessoas passantes no restaurante, que são de fora. Legal. Que vem através do quê? De marketing digital. 600 mês. 600 mês, na média. Tem vezes que eu faço 900, já cheguei a fazer 1.000. Mas maravilhoso. Depende da configuração que eu tenho. Às vezes eu tenho muito evento no hotel, também não consigo atrair muita gente de fora. Então, essas soluções hoje são pequenas soluções e tem muitas ainda para implantar, tá? Eu acho que a hotelaria ainda é um oceano azul em termos de tecnologia. Existem dificuldades técnicas. Um dos gargalos é a própria recepção, né? Que hoje é inconcebível você chegar no hotel. Eu, como né? Tô em hotel o tempo todo, mas às vezes eu chego, cara, meia hora para você conseguir fazer o check-in. E eu entro no avião, tudo bem, depende. Hoje eu já, né, sou melhor idade, então. Já tem prioridade. Já tenho prioridade, eu vou lá na fila. Mas coitado daquele pessoal que tá lá na fila. Mas você tem toda a razão, porque eu voei recentemente para Salvador. Cartão de embarque. Vai direto. Passou ali, você já está embarcando. Existe né, quando você compara as duas indústrias, a aeronáutica, a aviação e a hotelaria, o que se gasta em tecnologia na aviação é muito maior do que se gastou na hotelaria. Fora a questão de domínio de mercado. Então você tem poucas companhias aéreas e tem muitos hotéis. Então aí já dá uma discrepância boa. Quando você fala de check-in e check-out, a primeira visão que eu tenho é o cliente, tá? Então, quando eu falo que eu estou num hotel, a minha cabeça está sempre voltada para atender bem o cliente. Para eu entregar para aquele cliente aquilo que eu prometi. Começa assim, aquilo que você viu em algum lugar que eu faço, eu preciso te entregar daquele jeito. Quando você fala do check-in e do check-out, é um processo que o cliente hoje é o pior processo para ele num hotel. Sim. Ele não quer estar ali. Sim. Ele não quer parar e dar os dados, ele não quer ir lá e pagar a conta, né? E existe um entrave de sistema, pura e simplesmente workplace, vamos chamar assim. Você tem grandes redes que têm o seu ambiente travado, e está correto, tem uma questão de segurança, de LGPD e ok. E você tem alguns pequenos hoje que estão voando. Por quê? Porque eles não têm essa quantidade de hotéis para gerenciar juntos e para vê-los no mesmo parâmetro, né? Então é uma questão de escala. Se esse pequeno amanhã escalar, talvez ele vai ter o mesmo problema, porque ele vai ter que usar um sistema único para todo mundo e assim por diante. O mais importante para mim a solução técnica, ela já existe, tá? Ela existe fora do Brasil, existe no Brasil. Ainda são soluções que requerem um investimento alto para você eliminar efetivamente, e não é que você vai eliminar, tá? Porque você vai atender gente que vai querer ir no balcão. Que vai querer ir no balcão, otimizar, né? Nós tivemos agora, essa noite,
pegamos aí um pessoal que veio de voo perdido, o senhorzinho não tinha e-mail. E assim, foi um grupo de senhores e senhoras. Vou dizer, de 20, 10 não tinham e-mail. Tudo bem, ele não tem realmente um e-mail. Mas para eu fazer um cadastro no meu sistema, hoje eu preciso do quê? Do e-mail. Do e-mail. Então, essas soluções tecnológicas, elas já existem, elas estão disponíveis no mercado. Nas últimas feiras que a gente teve aqui de hotelaria, estão todas lá, só que elas requerem um investimento alto, né? E não é que você vai eliminar as pessoas. Não existe essa eliminação 100%. Você vai continuar tendo menos equipe, mas você vai gastar, por outro lado, em tecnologia, e você precisa de um parque de infraestrutura também muito bom para funcionar. Então não é só a internet, você precisa ter uma boa máquina de computador, precisa ter a chave que funciona lá no andar, você precisa ter o Bluetooth que funciona, você precisa ter uma pessoa ou o robô enviando esses códigos de chave para o seu hóspede final. E se você falta energia, como é que vai fazer? Então tem todos esses aspectos hoje que você tem que pensar, né? Ah, eu não vou comprar mais cartão. Não, você vai ter que comprar o cartão porque tem gente que acaba a bateria do celular. Tem gente que fala assim, não quero instalar o aplicativo no meu celular. Então, você vai ter uma situação híbrida, não é que você vai eliminar. Tanto é que você tem hotéis hoje que você não tem gente na recepção. As pessoas não gostam. Eu já conversei com algumas pessoas, teve aí os hotéis do Japão que tiveram sem ninguém, e no final eles acabam voltando um pouco pro humano. Porque no final do dia, a gente precisa se humanizar de novo. Sim. A transação fria, né, o processo, ele é ruim. Sim. Agora, quando eu olho no olho, quando eu cheguei e dei um abraço em você, quando eu cheguei e te cumprimentei, Uber, tudo bem, como é que você está? Isso muda. Isso é acolhimento, isso é a alma da hospitalidade. Mas isso muda como a outra pessoa se sente. Sim. E é isso que a pessoa vai lembrar. Eu falo sempre isso, principalmente lá no hotel, né? As pessoas vão lembrar das pessoas. Ela não vai lembrar que lá no Novotel Morumbi eu tenho a cadeira cor marrom. Ela vai lembrar de como ela foi atendida. Que eu vejo a ponte estaiada, essas coisas. A ponte pode até lembrar, mas ela vai lembrar muito mais de como eu fiz você se sentir lá dentro. Sim. Porque não adianta ter uma ponte bonita e um sofá maravilhoso e uma parede pintada de ouro se eu não te olho nem no rosto e te dou um bom dia. Eu falo especificamente lá no hotel, café da manhã. Vou dar um exemplo. É um momento mágico. Por que é um momento mágico? Porque você vai ter no mínimo 80% dos seus clientes passando para tomar café da manhã. Café da manhã de hotel, 80% dos clientes vão tomar. Qual que é a pergunta que a pessoa que está no café da manhã faz quando você passa na entrada do café da manhã? Qual que é a pergunta? Qual o número do seu apartamento? Pronto. Ela te pergunta mais alguma coisa? Não. Lá no hotel, eu tenho que perguntar para você como está a sua hospedagem. Maravilha. Qual é o custo disso? Zero. Nenhum. Zero. Só que quando eu pergunto pra você, oi Uber, tudo bem? Qual que é o seu apartamento? O 366? Tá tudo bem na sua hospedagem? Já. As pessoas fazem cara de espanto. Uhum. Por quê? E por que a gente tem que perguntar isso lá? Ó, dica de graça pro hoteleiro agora. Por que você tem que perguntar isso lá? Porque naquele momento você vai saber de 80% das pessoas que estão hospedadas com você se está tudo bem na hospedagem dela ou não. E evita que ela vá embora insatisfeita. Eu já vi muito hotel que manda pesquisa de satisfação enquanto você está hospedado. Você responde? Não. Você ignora. Não minha experiência ainda. Exatamente. Mas quando eu te pergunto no café da manhã, Uber, Peter, tá tudo bem lá no apartamento? Oh, tá tudo bem, mas tá faltando uma toalha. Poxa, posso levar lá agora? Claro, pode levar agora. Meu chuveiro não tá esquentando. O rapaz da manutenção pode passar lá agora? Então... Mas administrar isso também não é fácil, porque você tem a fila das pessoas chegando ali. Você vai se estender um pouco. E como é que a pessoa nota isso ali? Qual que é o... Tem que estar no clima. Por completo aí, pô. Tem que estar no clima. O que eu posso dizer para você é o seguinte: você vai conseguir perguntar para todo mundo o tempo todo? Não. Mas você consegue perguntar pelo menos para 70% daquele público que passou no café da manhã. E cara, 70% é muito mais do que zero. E eu posso dizer para você com tranquilidade, quando a gente faz essa pergunta no café, sempre tem 1 ou 2 apontamentos. São pequenas coisas, mas quando você resolve, esse cara vai embora feliz. Exato. É outra abordagem. Eu vou fazer um vídeo ainda, vou pedir autorização para algum cliente,
de eu gravar e mostrar a reação das pessoas, porque é muito bacana de ver. Sim. As pessoas não esperam essa pergunta. E assim, eu vou te falar, frequento alguns hotéis de luxo, no Brasil, fora do Brasil, as pessoas não perguntam como está a sua hospedagem. Mas esse é um padrão da Accor, no hotel? Ou... Estamos tentando implantar. Aqui eu faço, não consigo fazer em todos, e aí pegando o gancho sobre equipe, eu repito todo dia para minha equipe a mesma coisa. Você está perguntando se está tudo bem na sua hospedagem? Estou perguntando. Aí eu sento um pouquinho e fico esperando a equipe e fico observando se a equipe está pedindo. Muitas vezes eu preciso reforçar com a minha equipe. Muitas vezes eu digo pelo menos dispersa, né? Dispersa e tá focado em outra coisa, né? E aí eu falo, ó, cara, não esquece de pedir não. É importante, porque vai facilitar o nosso trabalho, né? Então se você souber, e outra, 99% das pessoas, elas ficam felizes em saber que você se importou com elas. Tá tudo bem, obrigado. Então tá bom, se não tiver, só me avisar que a gente vai dar um jeito. Então, isso é uma pequena coisa que muda muito. E é o que eu falo, vai lembrar das pessoas. Eu posso ter um café maravilhoso. Se você entra e fala, bom dia, o número do apartamento, 365, obrigado. Eu posso ter o melhor pão, você vai falar assim, cara, que cara mal-humorado. Sim. O café é até bom. Mas vai embora. E serviço é isso. Cama, chuveiro, televisão, é commodity, pô. Exato, é complemento. É complemento. Complemento da experiência. E falando em equipe, a sua equipe lá, uma grande amiga minha trabalha lá, Cibele. Ah, que legal. Que ela é maravilhosa. Vocês recentemente promoveram, né? Isso. Que é uma mulher trans incrível. E conta pra nós aí como é que tem sido esses acolhimentos de pessoas trans lá no hotel, enfim, que você já tem realizado há um tempinho, olha, né? Enfim, o que eu... Porque assim, eu falo muito isso porque a gente fala muito que a hotelaria é para todos, mas a gente sabe que não é ainda, principalmente para alguns recortes, né, de diversidade e inclusão. E lá vocês estão com bastante pessoas, né, na equipe, né? Eu vou te dizer o seguinte, a hotelaria é para todos, comigo, não só como gestor, mas como colaborador, sempre foi inclusiva, tá? Legal. Sempre. Desde Salvador, Maceió, todas as praças onde eu passei, a gente sempre teve o público gay, lésbica, trans, lá atrás um pouco menos, hoje a gente vê um pouco mais desse recorte, desse público, mas eu sempre vi a hotelaria como altamente inclusiva. Sim. Tá? Altamente inclusiva. Falando enquanto gestor, né, de uma multinacional, a gente tem políticas muito claras sobre isso. E eu repito sempre que a inclusão a gente faz no dia a dia, né? É na forma como você lida com as pessoas, e o que eu acredito a sua opção sexual, ela não é o fator determinante para você ser um bom profissional, para ser um profissional comprometido, para você ser um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa. Ela é a sua opção sexual, né? Então isso... A diversidade e a inclusão tá quando isso não tem a relevância para que você desempenhe um bom papel no seu trabalho. Sim. Pegando o caso da Cibele, ela é um exemplo. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ontem ela recebeu, Cibele, ontem você recebeu, hoje de manhã que eu falei com o cliente, você recebeu um elogio dele, do seu Rocato. Ela é maravilhosa, ela é um exemplo. Pergunta para mim que diferença faz se ela é trans ou se ela não é trans. Ela faz um trabalho impecável. Sim. Que o fato dela ter escolhido uma opção é irrelevante. Ela é maravilhosa. Aliás, é isso que o mundo precisa entender, que a maioria das pessoas precisa entender, né? Que não importa, né, se a pessoa é isso, aquilo, desse jeito, com essa cor ou não, né? É o que ela tem dentro dela. Exatamente, a entrega dela. É isso que a gente precisa olhar. A gente tem... Se eu não me... O nosso sangue, desculpa, Imagina. O nosso sangue é da mesma cor. É da mesma cor, é igual. Quando a gente morre, por que o motociclista tem o símbolo da caveira? Porque quando a gente morre e esse corpo vai embora, o que sobra? E as caveiras são todas iguais. São todas iguais. Né? Então... Com certeza. E assim, lá a gente tem um público bem elevado de pessoas trans, de gays e de lésbicas. E assim, é muito tranquilo, né? A gente faz essa inclusão todos os dias. A gente está lá para trabalhar,
Então a gente precisa que aquele serviço seja entregue. E mais uma vez, são pessoas excelentes, Sim. são colegas de trabalho maravilhosos, alguns que são amigos efetivamente. E essa inclusão que a gente fala hoje, né, que tanto se fala, que tanto se aborda, ela é feita no dia a dia, ela não é feita num discurso. Sim. Né? É uma Mas inclusão... precisa de uma prática também. Né? É isso que eu tô falando, você precisa fazer isso no dia a dia. Né? Principalmente os recrutadores, enfim, Com que certeza. é um público que, infelizmente, nem sempre conseguem oportunidades Com certeza. no mercado no Todos geral. nós, né? Isso vale seja pela classe social, seja pela deficiência, seja pela cor da pele, seja pela opção sexual. Todos nós partimos de pontos diferentes. Sim. É um fato. Sim. A pessoa que nasceu no lixão é diferente da pessoa que nasceu na favela, que nasceu na classe média e que é o filho do bilionário, do Bill Gates, por exemplo. Todos nós partimos de lugares diferentes. Mas hoje a gente está no mesmo lugar. Então, essa abertura e a gente trazer para o comum aquilo que é interseção entre a gente. Então, cara, eu não me importo, Uber, se você é negro, se o Peter é armênio, né, se chamar de palestino. Isso para mim faz parte da sua história. Agora, o que importa para mim aqui hoje? Somos pessoas decentes, somos pessoas corretas, somos pessoas que agimos pelo bem, somos pessoas que fazemos aquilo que falamos. Isso é importante. Exatamente. Eu só falo, mas não faço? As minhas ações não representam aquilo que eu falo? Exato. Então, isso para mim é importante. Aonde que ficou a significância da sua opção sexual aqui agora? Ela não existe. Claro. Quando a gente vai trabalhar junto... Esses valores são muito maiores. Muito maiores. Então, quando a gente vai trabalhar junto hoje, claro, eu concordo. A pessoa trans, ela tem menos possibilidade no mercado de trabalho porque é enxergada de uma forma. Eu não pratico isso. Sim. Eu tenho a vaga. Se você é trans, é não binário, o que for, você quer a vaga? Eu preciso dessas competências. Você tem? Você tem um compromisso? Vamos trabalhar. Fechou. É E isso. falando nisso, vamos para um assunto. Nosso tempo já está acabando. É impressionante isso aqui, como passa o tempo. Cada vez mais Né? o papo fica bom. Mas né? essa questão aí que está acontecendo no mundo, né, com a questão dos androides e o cara lá dos Estados Unidos, o Musk, lançou lá na forma que nem aquele filme do Will Smith, o Eu, Robô, né, que chegou com aquele caminhão, aquele ônibus enorme, a porta abriu, os robôs desceram, igualzinho ao filme, né? Sim. Como é que você enxerga isso daqui a pouco tempo? Porque o ser humano, em vez de consertar aqui, ele está arrumando uma outra encrenca aqui, né? Então ele está trazendo os robôs para poder ocupar uma parcela da população, de atender, de serviço e tal, enquanto existe uma escassez de alimento, existe uma escassez de moradia, de saúde, de água. Você vai para a África, você tem tantos países que não tem água, você tem que cavar poços e as pessoas não conseguem. Então, como é que você vê essa questão? Como é que vai ser daqui a 5 anos? Você consegue ter essa análise? E entrando nessa pergunta também, como é que vai ser a hotelaria do futuro daqui 5, 10 anos? Para a gente finalizar. Exato. Anota aí, porque o que eu escrevi vai virar realidade e eu vou ficar bilionário. Mentira. Vamos lá. Pergunta complexa. A tecnologia, tá? Vamos chamar a tecnologia. Eu esqueci o nome do cara que fez a teoria, mas ela duplica de velocidade a cada X tempo. E esse tempo está cada vez menor. Então, ela está evoluindo numa velocidade muito maior do que a evolução natural do ser humano. Ponto. O que já é um desequilíbrio. Já é um desequilíbrio. A tecnologia, até o momento, por mais que se fale que a inteligência artificial ela pensa sozinha e tal, ela ainda não faz isso. Isso é um fato também, tá? Né? Ela ainda não pensa sozinha. Ela ainda precisa do input humano. Inclusive fizeram testes com a inteligência artificial se alimentando só de inteligência artificial. Chega num dado momento que o comando que ela está criando para ela mesma desvirtua totalmente do objetivo criado inicialmente. Então ainda ela é um reflexo da ação humana, a tecnologia ainda é isso. Que o futuro é incerto, definitivamente. Difícil cravar o que vai ser daqui 5 anos. Se você olhar 5 anos atrás,
Nós estamos falando que nós estávamos em 2019 e não existia pandemia. Exatamente. Um mundo ainda mais analógico, outro posicionamento, outro tudo. Saindo de crise econômica, vamos arrebentar, né? Pegamos 16, 17 naquela maré. E aí veio a pandemia e tudo mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram. Alguém esperava? Não. Daqui 5 anos, eu acredito muito que a economia é a força motriz de muita coisa, inclusive do desenvolvimento tecnológico. Acho que a gente vai ver muita revolução, efetivamente. Não acredito na extinção do ser humano no trabalho, né? O que vai acontecer é que o ser humano será cada vez mais valioso na interação do trabalho. Então, se eu serei um bom profissional, eu terei mais valor sobre isso. Porque aquilo que o robô puder fazer, o valor do trabalho humano vai diminuir o preço, né? Então, nessa dinâmica, a gente vai ser mais valorizado para algumas coisas mais especiais. O que for transação, o que for commodity, possivelmente vai deixar de existir. Então, a interação no check-in e check-out, logo mais ela vai sumir, porque a solução tecnológica existe. O robô fazendo tarefas domésticas, quando a gente vê o robô saindo do carro e marchando, né? Um robô fazendo tarefas domésticas, é possível que aconteça? Sim. Mas ainda vai levar um tempo. Porque tem muitas coisas que você faz na sua casa, eu estava pensando lá na minha casa. Precisa de um nível de detalhe e atenção que o robô precisa ser muito bem treinado para isso, né? Muito bem treinado. Falando em questão de viagens, né? A gente está vendo uma mudança hoje, no quesito de como você compra uma viagem e como você pesquisa as coisas na internet. Estão saindo dos buscadores e das redes sociais e estão indo para as inteligências artificiais. Isso muda radicalmente como você vende alguma coisa. Como é que eu me torno relevante para uma inteligência artificial? Qual que é o algoritmo que ela está buscando para eu aparecer em primeiro lugar para ela como resposta? Isso ainda não tem. Isso ainda não tem. Mas está se criando já uma forma de você fazer isso, e as empresas de inteligência artificial vão vender esse espaço assim como o Google vende, assim como o Instagram vende. Então daqui 5 anos, com certeza teremos uma revolução tecnológica mais à frente. Teremos automação de muitos processos, é um fato verdadeiro. Falando de ser humano, você precisa continuar aprendendo cada vez mais. Não pare de aprender. É duro falar isso, né? Eu tô com 43, estou fazendo pós-graduação e tô correndo e sou casado e tenho 2 filhos e não vai parar. E o dia tem 24 horas, normal para todo mundo. Os problemas acontecem, né? Eu não sou feliz 24 horas do meu dia. Então você precisa continuar aprendendo para você ser relevante nesse mundo que ainda não existe. Por quê? Porque vai precisar de gente. E no final, a máquina vai fazer aquilo que eu, ser humano, preciso. Você não vai ter uma máquina tomando uma decisão sozinha. Ela pode fazer a lista do seu mercado, mas quem vai comprar é você. Tudo bem, eu posso programar. Olha, até R$1.000 você pode comprar o que você achar que deve. Mas amanhã vai chegar a 50 ovos, né? Até você calibrar. Então, o output da máquina vai ser aquilo que o ser humano souber perguntar. Então, esse ponto para mim hoje é o mais importante. Você precisa ter repertório para perguntar para a máquina. Sim. Senão ela vai cuspir uma resposta ruim. Porque ela também está aprendendo aí. Exatamente, né? Mas dependendo da resposta, se você fizer uma pergunta ruim, ela vai te dar uma resposta ruim. Ela sabe muito mais daquilo, mas se você não souber perguntar, não vai ter jogo. Então, o futuro é tecnológico, sem sombra de dúvida. Tudo aquilo que for processo será automatizado, mas o ser humano ele terá mais valor. Ele vai ser requisitado para interações importantíssimas. E tem uma coisa que a máquina não tem, chama confiança, chama humanização. A máquina não faz isso ainda. Ela até vai fazer, mas vai ter um jeito que o ser humano vai descobrir se aquilo é uma máquina ou não. Sim. Essa interação de humano para humano, de alma, talvez, né? Ela vai continuar existindo. E aí está o nosso real valor. Como que eu vou me comportar nesse mundo altamente tecnológico, onde a minha interação com você vai ser valiosíssima, porque vai ser o diferencial. Então, como que eu me comporto lá? Estudar muito, conhecer muito, estar aberto a tudo. Eu tive um gerente que falava para mim, Rafael, a gente morre e não vê tudo. Cara, e a gente vai morrer e não vai ver tudo. Claro, claro. Sim. Então,
tem Nessa coisas... encarnação, não, na outra talvez. Tá, na outra talvez, mas você tem que ter essa clareza que você não sabe tudo. Você vai ser um eterno aprendiz. É fácil ter essa postura? Não. Cara, você vai ficando mais velho, você fala assim, isso aí eu já sei. E não é. Não tem certeza que aquilo vai acontecer da forma como você espera. Então, cabeça aberta. Tenha cabeça aberta, entenda de gente, entenda de tecnologia. É isso. Legal. A gente está com o tempo estourado aqui. A Hotelaria do Futuro, a gente... A Hotelaria do Né? Futuro. Mas você quer eu falo rapidinho. Mas você tem um case que eu acho que a gente... Vamos ver se a gente fala ou não. Que a gente tem levantado muito essa questão da gastronomia, né? Sim, sim. E você tem cases legais ali. Você Sim. começou uma onda, acabou de falar aí de um sistema de reserva e tal, que é só vocês que têm, pelo Não, visto. tem mais gente hoje já, Sim, mas então, a gente iniciou. E falar um pouquinho desses cases, talvez como uma lição aí para os hoteleiros que estão aí em dúvida e como tocar o seu restaurante, como fazer, será que dá lucro, não dá? Dá lucro você trabalhar Dá. no seu restaurante? Com certeza. Para o público final? Com certeza. Dá lucro você investir em marketing? Com certeza absoluta. Você pode falar um pouquinho disso? Posso. Eu vou pegar o gancho da Hotelaria do Futuro e sobre tudo isso, tá? Ótimo. A Hotelaria do Futuro ainda terá gente, sem sombra de dúvida, mas com um embarque muito grande de tecnologia e com um poder muito grande para o cliente, cada vez mais para o cliente. E as interações entre cliente e hotel serão muito específicas, tá? Aquilo que o cliente quiser a mais, ele vai ter um serviço tailor-made específico para ele. Então eu acredito nisso. Parte de alimentação hoje continua como foi há 300 anos atrás e como é hoje e como será no futuro, parte extremamente importante na experiência do cliente. E parte extremamente importante para o bolso do investidor, porque se você souber fazer o AIB, você vai ganhar dinheiro com ele. É muito de caminhão? Claro que não, porque os custos são altos. Mas você vai, se fizer bem feito, vai ganhar dinheiro com ele, um bom dinheiro. Então, o que eu falo hoje é, quando você tem um restaurante hoje do hotel, a primeira coisa que você tem que pensar é, o seu restaurante não é para o hóspede, ele é para a sua cidade, para o seu bairro. Se você for bom para o seu bairro, você será bom fatalmente para o seu hóspede. Óbvio. Então essa mentalidade você tem que ter. Você não tem que ser bom para o seu hóspede, tem que ser bom para a sua cidade, para o seu bairro. Se você for bom para ele, você vai ser bom para o hóspede de tabela. Segundo ponto, marketing. O seu concorrente está fazendo marketing. O cara que é grande, você tá aqui Outback, Paris 6, esses caras estão investindo em muita grana de marketing. Por que você, o Alecrim Dourado, não vai investir em marketing e vai ter o seu hotel, o seu restaurante lotado? Porque você é o Alecrim Dourado? Não. Você precisa fazer. E aí o marketing e a tecnologia de uma forma geral hoje é teste. Você precisa estar aberto a testar. Então é teste, resultado. Quanto que eu estou botando de dinheiro, quanto que está voltando. Metrificação. Então, usar Google Analytics, usar a ferramenta do Meta Ads, do Google Ads, o quanto você tem de retorno, quantas campanhas você precisa ter, quantos views eu preciso ter para fazer uma reserva. Eu falo, né? A gente vende 400, 500, 600 reservas por mês. Para eu vender 600 reservas, eu tenho mais de 150 mil views em campanhas. É como se eu entregasse 150 mil panfletos. Essa proporção. Essa é a proporção, panfletagem, né? Tô falando aí de panfletagem quando eu boto lá para você ir pro perfil do Instagram. Quando eu faço uma propaganda ou quando eu faço uma venda de Natal, de Réveillon, por exemplo, eu tenho que abrir mais canais. Eu vou pro Simpla, eu vou pro meu canal direto, eu vendo com hospedagem, eu vendo sua festa. Então você precisa saber fazer essa propaganda hoje. E o AIB é isso, né? É experiência. E outra, o cliente hoje, não só hoje, né? Mas hoje muito mais e amanhã mais ainda. O cliente de hotel e restaurante, ele não é fiel. Não. Porque você ter uma nova experiência é legal. Se eu volto sempre no mesmo lugar, eu falo assim, você só vai lá, vamos lá no outro experimentar, que eu conheci um restaurante novo. Então, você fidelizar um cliente hoje é muito difícil. É um fato, é muito difícil. Então, se você não tiver presente na jornada desse cara, em muitos pontos de contato, não fizer CRM, não mandar mensagem para ele, você não vai existir Ele na cabeça esquece. dele. E vocês fizeram um trabalho muito legal de desmistificar a questão do hotel urbano, né? Porque o novo Hotel Morumbi hoje, eu já vejo que ele também Sim. é visto como lazer, Sim, inclusive para as totalmente. pessoas da cidade, né? Com certeza. E mais uma vez, né? Se você é bom para o seu entorno, você vai ser bom
para quem vem te visitar de fora, né? E você ter produtos, né? Vou falar o caso do Novotel Morumbi. Eu tenho a parte de eventos, eu tenho a área de lazer, tenho a feijoada todo sábado, todas as datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, a gente faz esses eventos lá. Então, quanto mais oportunidade de serviço eu tenho, mais oportunidade de venda eu tenho, né? Isso é mais complexo, obviamente, né? Se eu não tivesse um restaurante, teria menos dinheiro, mas seria mais simples a minha operação. Metade da minha equipe hoje é de alimentos e bebidas e eventos. Sim. Então, de todo o hotel, metade são eles. E eles não o AIB não representa metade da minha receita, né? Ainda, mas chega quase lá. Então, você ter isso à disposição e jogar o jogo que está sendo jogado. Não existe mais o restaurante de antigamente, que só o meu hóspede era suficiente para pagar meu custo. Não existe mais isso. Se você pega a folha de pagamento hoje e compara com 10 anos atrás, ela custa o dobro, um pouco mais. Seu ticket médio dobrou? Talvez sim, talvez não. Depende do produto caso, que você está oferecendo. Então precisa acompanhar isso, né? Então a área de alimentos e bebidas, ela é importante hoje, continuará sendo muito mais importante no futuro. E aí, você receber uma comida feita por outro ser humano, não tem preço. É energia. Ah, com certeza. É energia. Então, ali, né? É completamente diferente. E, cara, confeitaria. Pode entregar a receita. Pô, mas não aí tem igual. Um problema. Eu vou te falar uma coisa. Se o robô tá... O robô não é corintiano. Tá? Se o chefe, né, se o Corinthians perdeu ali, o chefe tá meio puto ali, a comida não sei se vai sair muito tem boa. O bom e o ruim do humano, mas a surpresa, essa humanização é o que torna a gente único. Você acha que a gente vai perder isso? Não, isso pelo contrário. Isso pode diminuir, mas ele vai ser cada vez mais valioso. Na hora que diminuir, eu acho que haverá uma ruptura muito complicada, mas é o que a gente precisa levar conosco, é a nossa índole, nossa alma, e é para isso que nós estamos no Lobby Talks, né? Para poder trazer esses valores, trazer experiências. Agradecemos muito a participação, Rafa, pena que o tempo já está... Eu que agradeço, né? Mas foi muito bom. Muito bom, tanta coisa, e você vai voltar. Vamos Rafa, quando o gerente geral perde o prazer de estar no lobby... Acabou tudo, né? Acabou tudo. Então, a vida não acontece dentro da sala. Se você gostou de estar aqui no nosso lobby... Maravilhoso, muito bom. Muito obrigado pela acolhida. E foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho. Obrigado. Pessoal, um abraço. Chegamos ao final, então, desse episódio do Hotel Lobby Talks. Se você gostou, dá uma curtida, divulga, assina o nosso canal. E se você quiser participar, você que é alguém que está afim de participar, manda aí. Tem o e-mail aí para os contatos. E estamos juntos. Até breve. Até a próxima. Até a próxima, gente.